O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Abacuque capítulo 1, a partir do verso 12, irmão. Diz assim: Ó Yahvé, meu Elohim, Deus meu, santo, porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. Ó rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, então por que tens paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não têm bom senso e a ninguém devem satisfação. O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanha a todos com sua rede e nela os arrasta para onde deseja, então comemora e exulta. Por este motivo, ele oferece sacrifício à sua própria rede e queima incenso em sua honra, pois rende graças à sua rede, vive em grande conforto e segurança e ainda desfruta da boa e farta comida. Contudo, continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem piedade as nações? Podeis sentar, irmão, em nome de Jesus. Abacuque, depois dessa declaração, ele vai dizer: então eu vou me colocar na minha torre de vigia, vou ficar como um sentinela e vou observar essas coisas. Irmão, a queixa desse profeta Abacuque, como todos nós já o sabemos, é porque ele não consegue entender que o ímpio, como todo mundo sabia que Babilônia era ímpia, e o que ele fala aqui, anzol, boca, peixe, era justamente o Império Babilônico. Segundo os historiadores, os livros dizem que eles se preocupavam em ter um setor, vamos assim dizer, especializado em técnicas de tortura, em que eles realmente pegavam um anzol e atravessavam na boca das pessoas e conduziam as pessoas com anzóis atravessado na boca. Quer dizer, uma coisa bem horrenda. Então, Abacuque está meio desesperado. Como é que pode? Tu que és a rocha eterna, tu vives eternamente e nós te seguiremos. Mas Abacuque está numa queixa. Como que pode um povo esses caldeus, como que podem eles estarem governando, oprimindo, reinando sobre o teu povo, que é o povo santo? Abacuque tem um ótimo coração, mas Deus não dá, pelo menos no livro de Abacuque, eu não vejo Deus dando a Abacuque muitas explicações. Deus apenas diz assim: não, vai chegar a hora de que eu também visitarei a maldade dos caldeus e lhes darei a sua paga, eles não ficarão impunes. Abacuque deve ter se refrigerado um pouco com isso, mas na cabeça dele continuou aquilo: não, mas tudo bem, eu sei que o Senhor vai julgar, mas eles ainda estão reinando sobre o teu povo. Interessante, essa passagem aqui da Bíblia King James, ela diz aqui no verso 12: Deus meu santo, porventura não existe desde a eternidade? Tu jamais morrerás, nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo? Essa é a queixa dele. Só que, irmãos,
que eu acho intrigante as muitas versões bíblicas que tem, e uma versão bíblica, essa passagem que diz: tu designaste essa nação ímpia para os teus juízos. Outras versões bíblicas nos dão a entender que Abacuque está questionando outro sentido. Ele estaria dizendo assim: mas tu designaste a nação, se referindo a Israel, para ser o teu juízo sobre a terra. Tu designaste Israel para ser o teu juízo sobre a terra. E agora ele vê esse Israel, que é a referência da justiça, a referência do juízo, é o plumo da verdade, através do qual Deus julgaria todas as nações, e agora ele está vendo esse Israel subjugado por um povo mais ímpio do que eles. Quer dizer, é de dar nó na cabeça. É tipo nós sabermos o que Deus tem falado conosco. Deus tem falado coisas que eu nunca... Irmãos, eu andei por dentro de tudo que é igreja que você imaginar. Eu conheci tudo que é doutrina de igreja que você possa imaginar. Tudo. Eu conheci tudo. Não foi algumas coisas. Eu conheci tudo. Qualquer coisa que você vier conversar comigo, eu vou dizer assim: conheço. Eu conheci tudo. Deus fez essa obra comigo. Me levou por esse Rio de Janeiro afora, eu conheci tudo. Eu tive com os estatutos das igrejas nas minhas mãos, o Estatuto Batista, Estatuto Assembleano. Brasil para Cristo é aquela que é cheio de mulher pastora, quadrangular, entende? Lá tudo é mulher pastora para tudo que é canto, é uma desgraça aquilo lá, uma maldição. E todas elas são enfermas, aquelas mulheres. Vivem mendigando oração por causa das suas enfermidades. Então, eu conheci isso tudo. E imagina você, diante do que Deus nos tem falado aqui, que eu não vi Deus falar isso em canto nenhum por onde eu andei décadas. Deus tem dito: eu sou um convosco, eu vou adiante de vós como um só, eu estou à vossa frente. Deus mostra aqui, os profetas entregam fogo para todo lado, nós em forma de fogo, nós com armadura, os anjos nos entregando espada. Aí daqui a pouco vem um grupo de católicos e nos oprime. A cabeça de todo mundo ia dar um nó. Onde estão as promessas? Mas veja, os que foram levados cativos prosperaram mesmo assim, e a obra de Deus com eles continuou. Ora, Daniel foi levado cativo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se chamavam Ananias, Misael e Azarias, foram levados cativos, mas eles continuaram a ver a glória de Deus, e a obra de Deus nas suas vidas não foi interrompida em nada, tanto que o livro que temos de Daniel foi todo escrito aonde? No cativeiro. As visões de Daniel foram no cativeiro, estando eu às margens do rio Elá, Quebar, os rios de Babilônia, foram tudo lá. Foi lá no cativeiro que Sadraque, Mesaque e Abidnego adentraram a uma fornalha e saíram, e todos os povos tiveram que se render ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se você é santo, o ímpio não reinará sobre ti. Se você é justo, a injustiça não atravancará a obra de Deus na tua vida. Abacuque está desesperado, Vamos considerar as outras interpretações das versões. Como? Esse aqui que é o povo, o plumo da justiça, é esse povo aqui. Tu está apagando esse povo. Se Deus, meu irmão, às vezes o que acontece na visão de Abacuque? Abacuque está olhando para uma Babilônia e está dizendo: torturam pessoas, incendeiam impérios, acabam com tudo. Esse povo não vale nada. Israel não faz isso. Israel não tortura ninguém. Israel não estupra criança.
Israel não cultua através de homossexualismo e prostituição. Israel não tem essas aberrações de vender pessoas para um mercado de escravo. Abacuque podia estar enxergando tudo isso e dizendo assim: esse povo aqui é santo, é muito mais santo do que aquele. Não, irmão. Nós precisamos entender a mente de Deus. Já sabemos que tudo quanto Deus faz é perfeito. A mente de Deus é o que precisamos compreender. Não adianta eu olhar para uma situação como Abacuque ou como qualquer ser humano, olhar e julgar ao meu entendimento e julgar aos meus olhos. Eu tenho que olhar para uma situação dizendo assim: Deus, me empresta os teus olhos para que eu veja. Me empresta o teu entendimento para que eu compreenda. Porque se eu, com o entendimento de homem, quiser compreender as coisas, eu estarei completamente limitado, e com o entendimento de homem, eu não consigo compreender as ações espirituais da mente de Deus. Por isso nós não andamos só no que lemos, andamos também naquilo que é revelado. Jesus disse: eu estou deixando a verdade para vocês, mas o Espírito Santo virá para vos guiar em toda a verdade. A verdade está aqui, amém? A verdade está aqui escrito, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é o bastante? Não, se fosse o bastante, o Espírito Santo não precisaria vir. Então eu preciso olhar com os olhos de Deus. O que é olhar com os olhos de Deus? É olhar pela inspiração divina. O que é inspiração divina? É a ação do Espírito Santo. Sabe, irmão, você precisa dessa comunhão com o Espírito Santo. Você precisa de uma vida ali de oração, de busca, meditação nas coisas de Deus. E outra coisa, irmão, não adianta você estar andando dentro da igreja 5, 10, 15, 20 anos de Bíblia na mão, ouve pregação, ouve seminário, ouve, sei lá, lê tudo que é livro. Tá, você está caminhando, mas na hora que você chega na bifurcação para tomar a decisão, você toma a decisão errada. O que te adiantou 20 anos? Não, pastor, sabe como é, né? Ser humano é falho. Não, ser humano é falho não. Ser humano que é cristão há 20 anos não é falho. Que negócio é esse? Cheguei até aqui para falhar? Já pensou, você vê no jornal, pastor Tupirani cai em adultério, pastor Tupirani flagrado dentro do prostíbulo com prostituta. Aí eu vou chegar para você aqui e vou dizer assim: irmão, sabe como é? O ser humano é falho. Tem coisas que já não cabem mais, pelo amor de Deus. Hora de decisão, é hora de oração. Vai buscar, Deus falou, faz, Deus não falou, fica quieto. Não cabe certas coisas mais, irmão. O que adianta você... Pastor, eu já li 10 livros. Tá, serviu de quê? Pastor, já li a Bíblia toda. Tá servindo de quê? Vamos ver o que isso está servindo na hora que você tiver que ter uma postura cristã. Nós vamos ver se isso está servindo. Ou se você é daqueles que Jesus está: eis que estou à porta e bato, estou arrombando, estou chutando a porta e ninguém abre, ninguém me ouve. Não adianta, irmão. Não adianta você dizer que está na igreja. Há quanto tempo você está na igreja? Não, eu frequento a igreja há 15 anos. Tá, o que você pensa do catolicismo? O que você pensa dos políticos? São as tuas bifurcações. Você está há 15 anos na igreja e não tem uma postura ainda, não tem uma ideologia, não tem um conceito, não tem um paradigma sobre a sua situação, você não tem um referencial. O que te adiantou andar 15 anos dentro da igreja? Você ainda está perdido. Com 15 anos, meu irmão, a sua caminhada é de fé em fé e glória em glória, é tudo passo certo, não cabe mais passo errado. Não, pai, sabe como é, né, irmão? Eu estava lá, eu ouço isso de muitos crentes. Não, irmão, o irmão é pastor, irmão, sabe que eu tive uns problemas aí, irmão? Minha cunhada lá, não é gente aqui da igreja não, tá, irmão? Graças a Deus. Bom, pelo menos não que eu saiba. A minha cunhada lá, vivia dando em cima de mim, irmão.
eu acabei caindo da graça. Irmão, caiu da graça não, caiu no inferno. O cara caminha 10 anos dentro do cristianismo para depois cair na cantada da cunhada. Vai tomar vergonha na cara, meu amigo. Que cristianismo é esse? Que Bíblia que você teve nas mãos? Que templo você foi do Espírito? Que Deus você cultuou? Faça-me um favor. Será que é possível que eu caia na lábia de uma prostituta? Será que é possível que eu caia na cantada de uma adolescente, de uma mulher bonita que mostre, que arranque toda a sua roupa na minha frente? Será que eu caio? São 30 anos de evangelho, meu irmão. 30 anos de evangelho não é para virar notícia, 30 anos de evangelho é para fazer história. Quando eu virar notícia, é porque estou fazendo história, não é os outros que vão fazer da minha vida história, é eu que faço deles a minha história. Então, meu irmão, como que Deus vê as coisas? Abacuque está vendo uma situação, mas ali está a Babilônia, aqui está Israel. Quem é mais santo? Depende. Deus, me empresta os teus óculos. Quando eu botar os óculos de Deus, meu irmão, eu vou ver que Babilônia é mais santa do que Israel. Quem recebeu o Espírito? Babilônia ou Israel? Quem recebeu a lei? Babilônia ou Israel? Quem tem os profetas no seu meio? Babilônia ou Israel? Quem o Espírito Santo está passeando, revelando, fazendo coisas gloriosas? Quem tem o tanque de Betesda no seu meio? É Babilônia ou é Israel? Em qual terra se levantam os profetas? É Babilônia ou Israel? Os prevaricadores têm que cair no inferno. Estão cuspindo na cara de Deus, cuspindo nas tábuas da lei, cuspindo no sacrifício de Moisés, que expôs a vida diante do exército de Faraó. Estão expondo a vida. Estão expondo inutilmente a vida dos profetas. Quando os exércitos cercavam lá, os profetas se levantavam e arriscavam a cabeça dizendo: assim diz o Senhor, eles não lançarão uma flecha aqui. Tem que ser muito homem de Deus, tem que expor muito a sua vida, a sua história e toda a sua estrutura. Quem tinha isso? Babilônia ou Israel? Alguém lá fora, se um católico cair em adultério, isso te diz alguma coisa? Se um católico cair em adultério, isso significa alguma porcaria para algum de nós aqui? Se um espírita estuprar uma criança, for um pedófilo, isso significa alguma coisa para nós aqui? E se um crente fizer uma dessas atrocidades? Quem Deus condenaria? Quem Deus condenaria? Um católico adúltero ou um cristão adúltero? O católico adúltero ainda pode se arrepender dos seus pecados. E um cristão? Ah, pastor, também pode. Pode só se for lá fora, aqui dentro não. Aqui não. Aqui não tem vaga mais para isso. Quem é restauração não precisa ser restaurado. Não temos tempo mais para essa palhaçada de estar caindo em adultério, caindo na lábia desse, daquele outro. Não, porque tinha um dinheiro dando mole ali, eu peguei. Tu é católico? Tu é espírita? É sexunoê? É budista? Então não tem direito de pegar. O que é teu, o que não é teu, não é teu. Esses dias eu estive na casa de um irmão Paulo Roberto. Ele estava me falando que foi numa loja e todo mundo ficou assustado com ele. Primeiro ele chegou lá na loja e disse: olha, eu vim trocar esse equipamento aqui, não lembro os detalhes, vim trocar esse equipamento aqui porque deu defeito, o gerente foi lá, devolveu o dinheiro para ele. Depois ele voltou em casa e ele constatou que não, que o defeito não era, o defeito era lá, uma coisa da casa dele mesmo. Ele pegou o dinheiro, voltou lá na loja e disse que eu vim devolver esse dinheiro. Ficou todo: hã? Não, o defeito não era daqui do problema do negócio da loja, o negócio era da minha própria rede elétrica lá, da minha casa. O gerente deu um abraço nele: meu amigo, eu nunca vi isso.
Isso não é digno de exaltação. Isso é rotina no meio de um povo que se diz povo santo. Tem que ser assim. Tu achou, não é teu. Veja quem é o dono. Se não, então, não, achei um dinheirinho aqui, peraí, deixa eu botar no bolso para ninguém ver. Nada, meu irmão. Achei R$50, quem perdeu aí? Aí, meu, toma aqui. E se não for é problema dele, porque meu não é. Meu aqui não é. Agora, não falei, porque senão alguém ia dizer, né? É meu, sem ser. Isso é problema teu? Teu problema é tu saber que aquilo não é teu. Se o outro está mentindo, é problema dele, mas você não pode ser um mentiroso. Quem é mais justo? Babilônia ou Israel? A Bíblia diz que aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, esse será quebrantado de repente, sem que haja cura. Aquele que muitas vezes é repreendido. O que significa alguém repreendido? É alguém que já recebeu o conhecimento da verdade, do que é certo e do que é errado. Como você julgaria um filho a quem você nunca disse nada? E aquele que você instrui todos os dias? Às vezes eu me iro com Samuca. Pai, mas você não me avisou, mas o tempo que você tem de vida, o tempo que você caminha, já era para você ter sabido, era para você ter discernido. Às vezes eu cobro do Samuel o discernimento dele. Eu digo, não precisava dizer, você é inteligente, você deveria ter discernido. Se eu cobro dele, irmão, imagina homens de 30 anos, como a minha ira se acende. Esses dias eu esbravejei lá no grupo. Um irmão publicou lá umas coisas, falei, que bagunça, pegaram um monte de coisa do ministério, juntaram, fizeram uma bagunça, eu não sei nem quem fez, irmão, porque nem procurei saber. Ele disse que tinha copiado de um Face, eu não quero nem saber, o que eu tinha para dizer eu já disse e acabou a história. Eu digo assim, irmão, quando vê essas bagunças, amaldiçoa, escreve lá, isso não faz parte do ministério. As coisas do ministério são claras. Olha que transtorno nós temos causado para a nação com uma frase tão simples de 4 palavras. Bíblia, sim. Constituição, não. Vai, inventa 4 palavras que cause tanto transtorno como que nós temos causado. Inventa aí. Nós não inventamos, irmão. Recebemos do Senhor. As nossas camisas... Eu estava lá e Deus falou assim, faz assim, eu fiz ela arqueada aqui, ó. Eu não sou designer, eu não sei mexer com nada disso. O Espírito Santo me deu a visão, eu falei assim, ó, vai ser assim. Aquela frase, morrer por Cristo sim, pela pátria nunca, Deus me deu, falou assim, escreve morrer, bem grande, morrer. Depois põe por Cristo sim, pela pátria nunca. Isso não é ideia de ser humano, essas coisas são coisas que só Jesus faz, irmão. Então, meu irmão, quem é mais digno de misericórdia? Quem nunca recebeu tábua da lei, nunca viu nenhum mar vermelho se abrir, não tinha lá um poço para que o primeiro que descesse lá no poço fosse curado de qualquer enfermidade, não tinha, Babilônia não tinha isso. Então os erros de Babilônia são muito mais toleráveis. Presta atenção, meu irmão. Uma vírgula errada do povo de Deus é pior, é muito pior, milhões de vezes pior do que a rotina de pecado de qualquer um. Você entendeu? O teu mínimo erro, meu irmão, é pior do que um assassinato lá fora. A tua mentirinha aqui dentro. Você diz que o teu Deus é santo, que você é santo, que é templo do Espírito Santo. A tua mentirinha aqui dentro do reino, a mínima mentirinha dentro do reino é pior do que pedofilia, estupro e assassinato dentro da igreja católica e dos terreiros de macumba. Quantos
pais de santo, estupradores, já estupraram dentro de terreiros. E depois se transformaram até em pastores e deram depoimento das suas vidas promíscuas no tempo do espiritismo. Padres já deram depoimento das suas vidas horrendas nas sacristias católicas. Mas quando um cristão pratica um desses delitos, ele acabou-se. E o perdão é lá da porta para fora, da porta para dentro não tem mais. Tem coisas, meu irmão, que não podem mais ser admitidas. Para quem está caminhando progressivamente, ficar para trás não tem sentido, o grupo tem que andar unido. Porque se alguém ficar para trás, quando chegar a hora da batalha lá na frente, o grupo vai estar enfraquecido, porque Jesus contou com o número de 50 e agora tem só 30. Cadê os outros? Os outros estão vindo lá atrás. Quem ficou para trás não presta mais para ir lá para frente. É assim que funciona. Então, Abacuque está desesperado. Tu está usando um povo ímpio, injusto, um povo completamente profanado, corrompido, que mete anzol na boca das pessoas e sai levando em cativo, jogam redes em cima das pessoas e obrigam as pessoas a ir andando. Quando elas tropeçam e caem, eles saem arrastando, dizem os historiadores. Um povo impiedoso, um povo que amarrava pessoas presas aos cavalos, saía andando com a pessoa, rodando, até ficar moribundo para lá. Joga lá na vala, -1. Era isso, Babilônia. Você, irmão, foi chamado para uma obra, à semelhança de Israel. Israel caiu, mas Deus levantou você. Você é capaz de entender que toda uma nação caiu e Deus levantou você? Isso entrou na sua memória? Essa história gloriosa? Que você é hoje o projeto de Deus na terra? Você é o livro de Deus, você é as cartas de Deus, você é a flecha de Deus, você é o escudo, você é a armadura. Você é Deus na terra, você entendeu isso? Jesus falou assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Você é Jesus Cristo na terra. Se você sai da terra, não tem mais Jesus. Você entendeu isso? Que Jesus está presente em você, Ele vive em você, e Ele disse: vocês vão um dia entender que eu estou em vós, vós estáis em mim. Você já entendeu isso? Não há tempo mais para a sua queda. É intolerável a sua queda. Irmão, vou te dizer até uma coisa: que Deus não me peça para perdoar certas coisas, porque eu acho que Ele acabaria com a minha vida. Ah, pastor, Deus perdoa. Não, se Deus disser que perdoou, perdoou. Mas até que eu entenda que tenha que perdoar certas coisas, não dá. Que todos que te acusarem, meu irmão, queimem a língua e queimem o dedo. Agora, não venha com mentiras para o reino de Deus, não venha com falsas justificativas. Nós já tivemos casos horríveis aqui dentro desse ministério. Eu digo, como pode? Porque nós sempre ajudamos pessoas aqui com passagens de ônibus e tudo mais, sempre ajudamos. Não tem necessidade de ninguém mentir, ninguém veio me pedir, eu normalmente vou até as pessoas, eu que ofereço, eu que falo. Não precisa ninguém mentir para isso. Ninguém precisa mentir para pegar um CD, quanto é que está o CD? R$2,50? Um CD de R$2,50, ninguém precisa mentir, ninguém precisa contar historinha, seja sim, sim, não, não, seja transparente. Ninguém está precisando de dinheiro de um CD de R$2,50. Deus tem nos dado muito além do que pedimos ou pensamos. E não paramos nenhum momento do culto para dizer: tragam as suas ofertas. Aqui não está escrito: não deixe este programa sair do ar. Mentira e mentira e mentira. Não deixe as portas da igreja fechar, deposite seu dinheiro na conta tal. Aqui não tem isso, meu irmão. E às vezes a gente se depara com absurdos, pessoas querendo ganhar vantagem em cima de um CD de R$2,50. Meu irmão, R$2,50.
R$5, R$10 é a coisa que eu dou de gorjeta nos estacionamentos. Às vezes os camaradas vão me cobrar, vão fazer um serviço. Esses dias fui lá para o cara tirar o meu rádio, que quebrou. O senhor chegou lá, eu tiro o seu rádio. Quanto é? Já tinham me cobrado 50. E eu não consegui fazer o serviço. Eu fui lá no camarada, quanto é? Não, me dá só para tomar um refrigerante aí. Desmontou lá um negócio todo. Me dá só R$20. Peguei 25, dei para ele. Se eu dou 5 de gorjeta lá fora, o que eu não estaria disposto a fazer por um justo aqui dentro? Fui num outro estacionamento lá no centro. Falei, vou rapidinho na secretaria. O camarada falou, tá, então não vou nem tirar seu talão de estacionamento. Falei, beleza. Fui lá na secretaria e voltei 1 minuto e meio, eu demorei. Quando eu voltei, toma aí R$5 para você tomar um picolé, tá calor. Você acha que alguém aqui está preocupado com R$2,50 de um CD? Seja justo, meu irmão. Seja íntegro. Seja impecável. Seja que nem Jesus. Se levante, se ponha sobre a rocha e diz assim: quem me convence do pecado? Estou aqui. É assim que você tem que ser, meu irmão. Porque virá a graça, a unção, a autoridade. Você não vai precisar desfazer as obras do diabo, que na tua passagem elas se desfarão automaticamente. Mas seja sim, sim, não, não. Seja completamente íntegro. Senão amanhã depois você está dizendo que nem Abacuque, mas está dizendo a respeito da tua própria vida. Que nem estava Gideão se lamentando para o anjo. Se o Senhor é conosco, onde estão as suas promessas? Onde estão todas as coisas que os nossos pais nos contaram? O anjo está dizendo assim, as promessas estão de pé, mas vocês estão de braços cruzados, estão com medo do inimigo. Se levanta aí, organiza um exército, se mobiliza, põe a fé em prática como escudo, e eu serei contigo como um só homem. Tu tem que ter a tua postura cristã. Se tu crê, meu irmão, cadê as obras? Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Então, meu irmão, quem é justo, quem é ímpio, depende os olhos de quem esteja julgando. E eu considero que esta seja a visão de Deus, e é a minha também. Um adultério lá fora, a gente ouve todo dia. Há uns meses atrás, ouvi que um pai drogado estuprou o próprio filho recém-nascido. O cara drogado estuprou o próprio filho recém-nascido aqui na rua Sara. Que coisa horrenda, que coisa nojenta de se ouvir, coisa sem nome, sem escrúpulo, sem conceito, mas isso é normal para o mundo que está mergulhado e governado pelo diabo, mas não é normal para aqueles que se dizem governados pelo Espírito de Deus. Um cara desse, que está na cadeia, amanhã depois ele pode dizer, me arrependi dos meus pecados e me converti, mas um crente pode dizer? É imperdoável. Seria imperdoável. Porque aquele que conhece a verdade tem a obrigação de andar nela. Então, meu irmão, Abacuque fica desesperado. Mas ele diz assim, eu vou me colocar sobre a minha torre de vigia e vou esperar para ver o que vai me dizer, e aquele que falar comigo, depois de eu arguir, eu quero ver que respostas ele vai me dar. E diz que ele está na sua torre de vigia, e vem o Senhor e fala com ele. Você tem dúvida? O Senhor falará contigo. Você tem incertezas? O Senhor falará contigo. Mas, se você estiver na posição de Abacuque, com um pré-julgamento, como que um ímpio vai governar sobre o justo? Você está naquele dilema com seu pré-julgamento, não conclua o seu pré-julgamento. Vá para a sua torre de vigia
e espere aquele que vai falar contigo. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é santo e que é poderoso. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi uma construção de uma ponte. E essa ponte, ela não tinha as colunas de baixo. Quem sustentava essa ponte na construção eram os anjos de Deus. E vi os irmãos, cada um segurar um balde cheio de concreto. E esse balde ia passando de mão em mãos até chegar ao Senhor. E o Senhor estava na ponta da ponte com uma colher de pedreiro e uma desempenadeira. E o Senhor começava a trabalhar ali no beiral daquela ponte. Chegou um momento que o Senhor falou, chega, basta. O momento chegou. Aí então, a obra que estava sendo feita ali cessou. Mas depois eu vi o Senhor de novo começar a trabalhar na mesma ponte. Amém. A paz para a igreja. Pastor, eu vi um avião muito grande, ele estava aqui em cima do Santo Cristo, né? Ele como se planeava, como se fosse um helicóptero, ele estava muito lento. E de dentro desse avião, ele jogava muitas Bíblias, sabe? Aqui no bairro do Santo Cristo. E me chamou a atenção que essas Bíblias estavam escritas na capa restauração. E o Senhor me deu um discernimento que, como se ele estivesse dando uma segunda chance para esse bairro aqui. Foi só essa visão que o Senhor me deu. Amém. A paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Mestre, e no começo das orações, eu tive uma visão com a irmã Maria, onde eu vi, irmã, você recebeu um colar de prata. Vi um anjo colocar um colar de prata no seu pescoço. Amém. Irmã Renata, eu via você dirigir um carro e no lado do carona tinha um homem de branco sentado, e quando você pisava assim na embreagem, era ele que mexia no câmbio para trocar a marcha. Amém. Irmão Davidson, essa semana, irmão, em casa, eu estava orando e Deus me deu uma visão com você. Eu via você com os 2 braços seus normais, 2 braços debaixo das suas axilas e 2 braços na parte da coluna. E durante a semana eu orava e via que os 2 braços que estavam do meio para baixo, eles seguravam os braços que estavam embaixo, e os braços que estavam embaixo tentavam travar suas 2 pernas. E essa visão cessou. Hoje na igreja, Deus me mostrou a mesma visão, irmão. Eu via o que estava segurando as suas pernas soltar, e o braço do meio que estava segurando o braço de baixo também soltar, e os seus braços ficarem livres. Amém. Mestre, durante os louvores, eu vi 7 homens aqui na frente, e eu não vi quem era, e todos eles entraram dentro do Senhor. Amém. Deus me deu uma visão com os irmãos que estão trabalhando nas placas, tanto os irmãos daqui como os irmãos de fora, onde eu via eles colocarem na parede, pichar na parede, e 2070 saltava da parede e ficavam na testa dos irmãos, na fronte dos irmãos, sendo que o irmão Afonso e o irmão Paulo Sérgio, eu via que vinha um anjo, tirava a camisa preta e colocava aquele dizer 2070 no peito deles, do lado esquerdo, do lado do coração. Depois colocava a camisa de volta nos 2, irmão. Louvado seja Deus. Ainda durante os louvores, Deus me mostrava, eu tive uma visão com o irmão Marcelo,
onde eu via algumas folhas saltarem assim do colo dele, e essas folhas saíam assim, como se estivessem fugindo dele. Eu via que ele tentava pegar essas folhas, mas não conseguia. Amém. Irmã Clara, eu via você andando, irmão, e vi uma sombra negra atrás de você, onde você caminhava, ela ia atrás de você. Depois eu vi um vento muito forte chutar essa sombra negra que estava atrás da irmã. Amém. Jovem aqui, o filho do irmão Jorgival, eu vi um anjo te entregar uma Bíblia, irmão. E quando você abria essa Bíblia, ela estava bem amarelada. Então eu vi um anjo com uma espécie de aspirador, né, aquele de tirar pó. Ele passava nas folhas dessa Bíblia, mas ela não tinha pó. Mas aquele amarelo que estava nela ia sumindo, irmão. Esse amarelo ia sumindo e as folhas se tornavam brancas. Amém. Mestre, eu tive uma visão com o Senhor, onde eu via 2 anjos. Ele pegava o Senhor e tirava o Senhor daqui. Eles levavam o Senhor e eu enxergava bem. Chegou um momento que esse céu acabou. Eu vi o Senhor entrar num outro plano. E nesse plano era muito escuro, muito sombrio, e ali tinham vários demônios. Tinha um deles que era muito grande, ele estava sentado num grande trono. E os demônios que estavam protegendo ele tentaram vir contra o Senhor e os anjos, mas não conseguiram, porque tinha uma espécie de barreira, como se fosse um campo de força que não deixava chegar no Senhor. Então eu via os anjos levar o Senhor mais acima. Foi chegando num lugar muito branco, muito alvo mesmo, mestre. E colocou o Senhor naquele lugar. Só que a glória daquele lugar era muito grande. Quando o Senhor pisou, de imediato o Senhor e os anjos se ajoelharam e começaram a andar naquele lugar. E eu vi uma grande porta e uma grande sala. E os anjos que estavam nessa porta, eles também estavam de joelhos, impressionantes. E o Senhor foi entrando. Dentro dessa sala tinham vários anjos ajoelhados, de cara no chão, e várias pombas voando nessa sala. Então Deus me fez contemplar um grande trono. As hastes desse trono, onde apoiava a mão, era dourado dos 2 lados. E eu vi um grande ser sentado nesse trono. E ele tinha no seu colo uma espécie de baú de ouro. Quando ele abria aquele baú, eu via resplandecer uma luz muito forte. Então ele, com a mão direita, ele tirava uma espada, olhava para o Senhor que estava ajoelhado, pediu o Senhor para se levantar e se dirigia até ele e lhe entregava essa espada, mestre. Então eu vi quando o Senhor voltou com os anjos e desceu com essa espada e voltou para o púlpito, mestre. Amém. Assim que começou, quando você estava fazendo a primeira oração, mestre, eu vi uma grande porta se abrir, uma porta enorme, ela se abriu, uma porta com 5 metros, e ela se abriu, essa porta. Eu vi um anjo na parte de cima dela abrindo essa grande porta. Amém. Quando estávamos louvando, aquele louvor entra na minha casa, entra na minha vida, eu tive uma visão com a China. Eu vi a China, simplesmente vi as casas da China, e Deus me fez ver a China. Assim diz o Senhor, eu ainda tenho
uma grande obra a ser realizada na China. Amém. Durante a pregação eu tive uma visão. Eu vi um anjo que lançava uma grande lança até a terra. Na ponta dessa lança havia uma ampulheta. E ela era flechada na terra. Mas ela não atingirá os cidadãos ímpios da terra. Mas sim aqueles que se dizem igreja e que não são. Então, eu vi quando um outro anjo que estava na parte da terra andou em direção a essa lança quando ela foi fincada, e ele retirou essa ampulheta. Essa ampulheta era presa como se fosse uma argola de ferro. Ele tirou ela e já tinha pouca areia para descer, e ele chacoalhou muito, até essa areia se esgotar. E ele sentou no chão e chacoalhou até os últimos grãos dessa areia caírem. E essa areia significa o tempo de julgamento. Haverá um julgamento muito grande sobre as igrejas caídas. Muito grande, igual nunca se viu. A partir de agora, diz o Senhor. E quando esse anjo terminou de chacoalhar essa areia, que já não tinha mais nada, ele pegou um pano e cuidou dessa ampulheta como se fosse um recém-nascido, como se fosse uma criança, como a gente pega uma criança no colo. E ele virou e a areia começou a cair novamente. Amém. Mestre, enquanto o irmão Rômulo estava falando, Deus mostrava o que aconteceu antes do Senhor chegar no púlpito naquela primeira visão. Eu via quando o Senhor passou pelaquele segundo céu daqui para cima, quando o Senhor voltou, eu vi o Senhor usar essa espada e destruir aquele trono, aquele primeiro trono que eu tinha visto na visão. E eu vi o Senhor descendo e apontou essas espadas para as igrejas caídas, e nela foi formado um X. Enquanto o irmão Rômulo falava, Deus me dava essa visão. Com essa espada que lhe foi entregue, o Senhor apontava e era marcado um X nas igrejas caídas. Amém. Aleluia. Vamos trabalhar, irmãos. O CD, o fim das assembleias, você está distribuindo? Se eles não gostarem, manda vir falar conosco. Os panfletos você está distribuindo? Nos colégios, nos cursos, aonde tiver aglomeração de jovens e adolescentes, pode distribuir. Se o Estado não gostar, vai mandar vir me prender. Mas você não vai parar, amém, meu irmão? Você já se obstinou que o viver é Cristo e morrer é lucro? Vamos trabalhar. Vamos transtornar o trono do diabo com a verdade. Com a verdade, verdade que só nós temos, mais ninguém tem a verdade, só nós. Igreja somos só nós, não existe outra no mundo, só geração Jesus Cristo. Pastor, só eu, mais ninguém. Não tem outro não, só eu. Então, meu irmão, é hora de causar o caos. É para isso que Deus nos chamou e para isso Ele nos tem dado o seu Espírito. E há de se dizer ao nosso respeito: estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Recebe então essa unção. Recebe então essa graça. Recebe então essa glória. Recebe então essa espada, essa couraça e esse capacete. Recebe as botas. Recebe o ânimo, o vigor, a força, a esperança e a certeza. Recebe. Aleluia a Deus.
Louvado seja o Deus Santo. Mestre, assim como o senhor falou das armaduras, dos peitorais, eu vi os irmãos receberem a armadura peitoral, sendo que a bota, ela não era uma bota rasa, era uma bota alta, mestre, bem alta, ficava muito distante do chão. Amém. Aleluia. Leva-nos, Senhor e Deus, na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas, Deus. Mas, Deus, não nos leva na paz para fazermos a paz. Nos leva na paz para fazermos a tua vontade, Senhor. E quem viver, viverá. Quem há de morrer, morrerá. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Deus. E quer seja pela vida ou pela morte, seja o teu santo nome glorificado. Pois pagaste preço, Senhor. Queremos verdadeiramente, Senhor, que tu vejas o trabalho da tua alma e fiques satisfeito. Porque nós somos e somos mesmo os teus únicos guerreiros.